Turma, sejam bem-vindos à aula de número 18 da nossa disciplina de Eletrônica de Potência 1. Nessa aula, iniciaremos os estudos sobre o retificador monofásico controlado de meia onda, fazendo uma primeira análise para uma carga resistiva. Antes de darmos início à análise do circuito dessa aula, em primeiro lugar, é importante saber que para se utilizar um retificador de forma controlada, é preciso substituir por SCRs os diodos do circuito retificador. Ao contrário do que ocorre com um diodo, um SCR não conduzirá automaticamente quando a tensão entre anodo e cátodo ficar positiva. Para isso, um sinal de pulso deverá ser aplicado no terminal de gate do SCR. Se o tempo de atraso do pulso do gate for ajustado, e se esse processo for executado repetidamente, então as saídas dos retificadores poderão ser controladas. Essa técnica é denominada de controle de fase. Os retificadores controlados produzem uma tensão de saída retificada com valores médio e eficaz variáveis, cuja amplitude é obtida por meio de controle de fase, isto é, com o domínio do período de condução, variando o ponto no qual um sinal de gate é aplicado ao SCR. O controle de fase é utilizado para frequências abaixo de 400 Hz, ou mais comumente 60 Hz. Os retificadores controlados fornecem potência CC para várias aplicações, como controle de velocidade para motores CC, carregadores de baterias e transmissão CC de alta tensão. Aqui vocês podem ver o circuito que analisaremos nessa aula, que se trata de um retificador monofásico de meia onda alimentando uma carga resistiva pura, onde a tensão aplicada na carga apresenta seus valores médio e eficaz controlados a partir do controle do intervalo de condução do SCR. Esse circuito tem três etapas de operação, sendo a primeira e a última definidas pelo SCR operando polarizado inversamente e a segunda pelo SCR conduzindo. O intervalo de condução do SCR fica condicionado ao ângulo de atraso, ou ângulo de disparo alfa do SCR. Assim, conforme já mencionado, o SCR somente irá iniciar sua condução quando ele estiver polarizado diretamente e o sinal de gate for aplicado. Caso contrário, ele permanece bloqueado. Dessa forma, para a primeira etapa, que ocorre no intervalo de ωt entre 0 e α, apesar do semiciclo positivo da tensão de alimentação Vs estar polarizando diretamente o SCR, ele se mantém bloqueado, pois o sinal de gate ainda não foi estabelecido. E como não tem corrente circulando pela carga, a tensão Vout é igual a zero. Observe que nessa etapa, uma vez que o SCR encontra-se bloqueado e a tensão Vout é igual a zero, temos que a queda de tensão no SCR é igual à tensão de alimentação, e sua forma de onda segue a forma de onda de Vs. E como o circuito encontra-se em aberto nessa etapa, a corrente de carga Iout é igual a zero. Na segunda etapa, que ocorre no intervalo de ωt entre α e π, uma vez que o semiciclo positivo da tensão de alimentação ainda está polarizando diretamente o SCR e o sinal de gatilho foi aplicado no gate em ωt igual a α, o tiristor entra em condução, permitindo que a corrente que sai da fonte de alimentação flua através dele e do resistor de carga R. Nessa situação, considerando que a queda de tensão no SCR é desprezível, temos a tensão de alimentação Vs sendo aplicada na saída do retificador. E sendo a queda de tensão no SCR desprezível, temos que VSCR é igual a zero. Além disso, pelo fato da carga ser resistiva, a forma de onda da corrente de carga Iout segue a mesma forma de onda da tensão Vout para essa etapa. Durante a terceira etapa, que ocorre no intervalo de ωt entre π e 2π, o semiciclo negativo da tensão Vs polariza inversamente o SCR, passando-o para o estado desligado. Assim, não há fluxo de corrente através do tiristor e da carga. Como não tem corrente circulando pela carga, a tensão Vout é igual a zero. Assim como na etapa 1, uma vez que o SCR encontra-se bloqueado e a tensão Vout é igual a zero, temos que a queda de tensão no SCR é igual à tensão de alimentação e sua forma de onda segue a forma de onda de Vs. E por fim, conforme já mencionado, a corrente de carga Iout é igual a zero nessa etapa. Fechando a análise para dois ciclos completos, podemos ver as formas de ondas finais para os parâmetros Vout, VSCR e Iout do circuito retificador monofásico controlado de meia onda com carga resistiva.
Observando a forma de onda da tensão Vout, chegamos à conclusão de que o valor Vout médio é definido por 1 sobre 2π vezes a integral de α até π de Vm vezes seno de ωt dωt. Assim, resolvendo essa integral, verificamos que Vout médio é igual a Vm sobre 2π vezes menos cosseno de π mais cosseno de α. E chegamos à conclusão de que o valor médio da tensão de saída é dada por Vm sobre 2π vezes 1 mais cosseno de α. Quanto ao valor eficaz da tensão de saída, podemos determiná-la através da raiz quadrada de 1 sobre 2π vezes a integral de α até π de Vm vezes seno de ωt, tudo isso ao quadrado, dωt. Aplicando a identidade trigonométrica definida por seno ao quadrado de ωt, que é igual a 1 menos cosseno de 2ωt sobre 2, reescrevemos a expressão de Vout como sendo igual à raiz quadrada de 1 sobre 2π vezes a integral de α até π de Vm ao quadrado sobre 2, que multiplica 1 menos cosseno de 2ωt dωt. De posse dessa expressão, resolvendo a integral, verificamos que a tensão eficaz de saída do retificador monofásico controlado de meia onda é definida por Vm sobre 2 vezes a raiz quadrada de 1 menos α sobre π mais seno de 2α sobre 2π. Uma vez que a carga é resistiva e a forma de onda da corrente segue a mesma forma de onda da tensão de saída, temos que o valor médio da corrente de carga é definido pela tensão de saída média dividida pela resistência, ou seja, Vm sobre 2π vezes R, que multiplica 1 mais cosseno de α. De forma semelhante, a corrente eficaz na carga é definida pela tensão de saída eficaz dividida pela resistência, o que determina que IAuT-RMS é igual a Vm sobre 2 vezes R, que multiplica a raiz quadrada de 1 menos α sobre π mais seno de 2α sobre 2π. Por fim, vamos estabelecer uma relação entre o fator de potência da fonte, que alimenta o retificador controlado de meia onda, com o ângulo de atraso α. Assim, temos que o fator de potência é determinado pela relação entre a potência absorvida pelo resistor de carga, definida por R vezes IAuT-RMS ao quadrado, e a potência aparente fornecida pela fonte, definida pela multiplicação entre o valor eficaz da tensão de alimentação Vs e o valor eficaz da corrente IS que sai da fonte. Conforme vemos pelo circuito, a corrente IS é igual à corrente IAuT, de modo que IS-RMS também é igual a IAuT-RMS. Além disso, o valor eficaz de Vs é definido por Vm sobre raiz de 2. Assim, o fator de potência pode ser determinado por raiz de 2 vezes R vezes IAuT-RMS dividido por Vm. Conforme determinamos anteriormente, o valor eficaz da corrente de carga é dado por Vm sobre 2 vezes R, que multiplica a raiz quadrada de 1 menos α sobre π mais seno de 2α sobre 2π, de tal modo que o fator de potência é determinado por raiz de 2 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 1 menos α sobre π mais seno de 2α sobre 2π. Dessa forma, fechamos a expressão final do fator de potência da fonte como sendo igual a raiz quadrada de 1 sobre 2 menos α sobre 2π mais seno de 2α sobre 4π. Para aplicarmos algumas das análises que fizemos para o retificador monofásico controlado de meia onda, vamos resolver esse exemplo. Nele, um retificador monofásico controlado de meia onda apresenta uma fonte CA de 240 volts RMS em 60 Hz e uma carga resistiva de 30 ohms. Assim, o exercício pede para determinarmos o ângulo de disparo do SCR de modo que a corrente média na carga seja de 2,5 amperes. Pede também para determinarmos a potência absorvida na carga e o fator de potência da fonte. Então, pessoal, foi dado para a gente aqui no exercício que a resistência de carga vale 30 ohms e que a tensão da fonte CA ela é de 240 volts RMS. Então, isso quer dizer que o nosso Vm vale 240, que multiplica a raiz de 2. E foi informado que a corrente de carga média, o IAuT médio, é igual a 2,5 ampere. Então, uma vez sabendo essas informações aqui, no item A ele pede para nós determinarmos o valor do ângulo de disparo alfa do SCR para garantir essa condição de corrente média aqui de 2,5 amperes. Para isso, vamos utilizar então a expressão que nós determinamos para o IAuT médio.
Então nós temos que o Iout médio vai ser igual a 2,5 ampere, que é igual ao Vm, que é 240 vezes raiz de 2, dividido por 2 vezes π vezes a resistência, que vale 30, que vai multiplicar 1 mais o cosseno de alfa. Então, resolvendo essa parcela aqui da equação e passando tudo isso aqui dividindo para o outro lado, nós teremos o resultado de 1,3884, que vai ser igual a 1 mais o cosseno de alfa. Dessa forma, nós temos então que o alfa vai ser o arco cosseno de 1,3884 menos 1, que vai dar um resultado aqui de alfa para nós de 67,145 graus, que também é igual a 1,172 radiano. E assim finalizamos o item A do exercício. No item B, o exercício pede para nós calcularmos a potência absorvida no resistor. E nós sabemos que a potência de saída é dada pela resistência vezes o Iout RMS ao quadrado. Para isso, nós precisamos determinar o valor do Iout RMS. Nós vamos utilizar, então, a expressãozinha que nós chegamos na aula. Então, nós temos que o Iout RMS vai ser igual ao Vm, que é 240 vezes raiz de 2, dividido por 2 vezes a resistência, que vale 30, multiplicado pela raiz quadrada de 1 menos alfa. Esse alfa aqui a gente precisa trabalhar com ele em radianos, tá? Então, 1,172 dividido por π, mais o seno de 2 vezes o alfa. Aqui nesse caso aqui, dentro do seno, tanto faz trabalhar com o ângulo em graus como o ângulo em radianos. Mas nós vamos colocar então aqui tudo em radianos, que vai dar 2 vezes 1,172. Vai ser dividido aqui então tudo isso por 2π. Que vai dar uma corrente aqui eficaz na carga de 4,87 ampere. Voltando aqui então para a potência absorvida, nós temos a resistência, que vale 30, vezes a corrente eficaz, que é 4,87 elevado ao quadrado, que vai dar uma potência de 711,5 watts. E no item C, pessoal, ele pede para calcularmos o fator de potência. Então vamos trabalhar com essa expressão que nós também encontramos, né? Então, com base nessa expressão aqui, vamos calcular então que o fator de potência, aqui no item C do exercício, ele vai ser dado pela raiz quadrada de 1 sobre 2 menos alfa, que vale 1,172 dividido por 2 vezes π, mais o seno de 2 vezes alfa dividido por 4π. O que vai dar então um fator de potência de 0,6087. E a gente então finaliza o exercício. Muito bem, galera, finalizamos a 18ª aula. Na próxima aula, continuaremos a discussão sobre o retificador monofásico controlado de meia onda, entretanto do ponto de vista de uma carga RL. Além disso, veremos o uso do diodo de roda livre nesse tipo de circuito. Até a próxima aula. Abraço!